Salve, salve, seus otakus boladões de um braço só! O tio Bruce está de volta para mais um vídeo. No vídeo de hoje nós vamos falar de animes de fantasia, onde muitas vezes o nosso protagonista é forte da maneira que vocês tanto gostam, porque afinal de contas dificilmente eu trago o tema aqui onde o protagonista é forte, não é verdade? Sei lá, acho que dos últimos 5 vídeos, 4 foram disso, né? Então dá pra perceber que eu curto muito, mas eu acho isso ainda mais legal quando tudo acontece num anime de fantasia. O que eu quero dizer com isso? Aquele mundo que muitas vezes é medieval, tem aquelas criaturas diferentonas, eu viajo muito nesses animes. E como deixar esses animes ainda melhores? Se ele já tem um protagonista overpower, só falta uma coisa pra ele ficar quase perfeito. E eu estou falando, obviamente, daquela dose onde vai rolar a interação do protagonista com a 10/10, onde um vai ficar encantado pelo outro e aí a coisa vai ficar muito, mas muito braba. Sendo que muitas vezes nesses animes ele revela o verdadeiro poder justamente pra proteger essa 10/10. Da mesma forma que eu faria para proteger a Rias. E aliás, comenta aqui embaixo qual personagem você daria todo o seu melhor para proteger. No meu caso é a Rias, como eu acabei de falar. E bem, se você gosta desse tema e você quer vê-lo mais vezes aqui no canal, não esqueça de deixar o seu like. Lembra que quem deixar o like vai receber uma Keno 3D aí no conforto do seu lar. E ela vai embalada bonitinho no plástico bolha e em uma caixa de PS5. Pois é, uma Keno 3D que vai numa caixa de PS5. Ninguém disse qual tamanho teria a Keno, apenas que ela era 3D. Mas para você garantir essa surpresa incrível, já deixa o seu like, já se inscreve aqui. E agora já se prepara porque a gente vai falar de uns animes bem mais desconhecidos nesse vídeo de hoje. Vamos então começar essa lista que tá muito, mas muito braba. Começando essa lista, nós temos o anime To The Abandoned Sacred Beasts, e onde a gente vai conhecer um mundo que passou por uma guerra civil e o norte, desesperado para conseguir derrotar o sul, utilizou magia proibida e transformou seus soldados em monstruosos seres conhecidos como encarnados. Eles ficaram tipo com aparência sobre-humana e também uma força sobre-humana. Então eles até venceram, mas depois disso muita gente passou a temer os encarnados. Inclusive a gente vai ver um tempo depois de tudo isso tendo se resolvido que isso gerou ódio nas pessoas. A gente vai conhecer Nancy, que está atrás do encarnado que matou seu pai, e quando encontra este encarnado, ele vai lá com uma arma de elefante, tenta dar o golpe e vai perceber que o encarnado vai ficar simplesmente ileso, ele não vai sentir nada, e ele parte dali, o encarnado daquele caso vai atrás de outro encarnado. Então os encarnados geraram um baita de um ódio, e a gente vai ver um monte de criatura extremamente bizarra e dois personagens principais, na minha opinião, lidando uns com os outros, e isso num cenário de pós-guerra civil, que ainda tá gerando efeitos. Então é um anime bem legal, vale muito a pena conferir. Dando sequência, nós temos o anime Dragon Drive, um anime um pouco mais antigo, mas que ele é muito épico e que ele tem uma história um pouco particular que eu gosto muito. Ele começou como um jogo de cartas que ficou muito popular, um jogo de cartas apenas como dragões. Os dragões podem ser de 5 níveis e eles vão evoluindo, sendo que a gente vai ter dragão blindado, dragão de trevas, dragão de água, dragão de tudo que você pode imaginar. E pra quem gosta de dragão como eu, com certeza já tá sorrindo nesse momento e pensando como eu ainda não assisti esse anime, não é verdade? E eu mesmo demorei muito pra conhecer Dragon Drive, porque eu tinha um certo preconceito com a cara dos personagens, mas ele é muito interessante. E depois do jogo então veio o mangá e depois veio o anime e cara, virou um fenômeno assim no Japão, e muita gente falou aqui no Brasil até, mas foi por um momento e depois sumiu. Mas o anime ainda tá aí, ainda é interessante, e a gente vai conhecer então o jovem Reiji Ozara, ele que está aí, um estudante do colegial, navegando pelo mundo e conhecendo diversos dragões, criaturas poderosas para ter como aliado ou como inimigo. Eu gosto muito, cara, esse sistema de aventura assim, o fã de Pokémon dentro de mim tá aqui, e é uma coisa um pouco mais madura no caso. Então fica aí a dica pra vocês. E dando sequência, nós temos o anime Magic Kaito 1412, onde conheceremos o jovem Kaito, que é um estudante do 2º ano do colegial e que vive completamente sozinho, pois a sua mãe foi dar um rolê pelo mundo e o pai dele simplesmente sumiu. Mas até aí tá tudo bem, né? Porque o Kaito na verdade vive a história de milhares de brasileiros até então. A questão é que o Kaito tem o seu estilo moleque carismático e ele acaba conquistando todo mundo que ele conhece. E a pessoa mais próxima a ele se chama Nakamori Aoko, que é a sua amiga de infância, cujo pai é um investigador policial e que tenta em vão prender um tal de Kaito Kid, que é um famoso ladrão mágico, vamos dizer assim. E então em um belo dia aleatório, o Kaito vai acabar topando com uma passagem secreta e vai descobrir que o pai dele era esse tal bandido fantasma que tá todo mundo atrás. Mas então, quando notícias do retorno de Kaito Kid surgem, o nosso protagonista vai usar a roupa do pai desaparecido e descobre então que o ladrão era na verdade o antigo assistente dele. E a partir daí continuará o seu legado e se envolverá em várias desventuras. E é durante um dos seus primeiros roubos que Kaito descobre um grupo que almeja encontrar Pandora, uma pedra que é capaz de dar imortalidade que pode ser identificada quando se coloca diante da luz da lua. E agora teremos o novo Kaito Kid, que ele vai estar em conflito com o pai da melhor amiga, e é muito bom isso.
Na sequência nós temos o anime BlazBlue Outer Memory, no qual somos inseridos a um cenário onde há muito tempo a humanidade combinou magia e ciência para criar Ars Magos. Mas com os avanços veio então a besta negra que aterrorizou a Terra durante muito tempo. E depois de uma derrota sangrenta, chegou então a Novus Orbis Librarium, também conhecida como NOM, que ela basicamente começou a controlar e manipular toda Ars Magos, censurando esse poder com a desculpa que estava então protegendo toda a humanidade. Mas então nós vamos ter o nosso cara chamado Ragnar. Ele que tem cabelos brancos e é muito OP, ele herdou um poder supremo e ele basicamente está querendo dispersar o seu poder por aí e todo mundo quer caçar a cabeça dele. Inclusive a Nol, que paga tipo de boazinha, tá atrás dele. Mas na verdade a gente vai ver que ele não é um cara ruim, ele apenas quer impedir que a besta negra mais uma vez retorne, porque como eu disse, essa besta negra aí acabou com toda a humanidade. Então o Ragnar tá sendo um cara bom, mas ninguém entende as intenções dele, entendeu? E ele tem cabelo branco, ele é verdadeiro um gênio assim, tipo, herdou um poder boladão. É tudo que você precisa pra assistir: cabelo branco, poder herdado e gênio. Vai lá, assiste sem medo, que eu sei que vocês vão gostar e muito. Dando sequência, nós temos o anime Planet Weave, um anime muito bom e que eu gosto muito, e que ele é um anime original. O que que significa? Ele não tem mangá nem light novel, ele sempre foi um anime e sempre será um anime, e é um anime dos bons. Deixa eu explicar aqui pra vocês. Aqui a gente vai conhecer o jovem Soya, que ele, apesar de não ter, tipo, parte das suas memórias, ele tinha uma vida bem normal, assim, levava sua vida tranquilamente, vamos dizer, até que um fatídico dia, a Terra foi invadida por aliens e tudo virou um caos. Então existe ali 7 guerreiros da luz. Esses 7 guerreiros, eles têm habilidades psíquicas e eles conseguem, tipo, formalizar uma armadura ao redor do corpo deles, tipo, virando um mecha gigante. E aí o Soya sente por algum motivo, apesar dele ser terráqueo, que ele tem que ganhar desses 7 heróis da Terra. Os caras são da Terra e ele sente isso dentro dele: meu, tem alguma coisa estranha com esses caras, eu preciso resolver a fita com eles. E a gente vai ver que realmente tinha razão por trás desse sentimento. Então é muito legal, porque é um humano que a princípio parece não estar do lado da Terra. É um anime muito bom, vale muito a pena conferir e não tem mangá. Então, final e começo aqui. Com a medalha de prata nós temos o anime Kingdom. Essa história aqui que se passa no período dos combatentes na antiga China. E nessa história nós vamos conhecer Shin e Ryo, que eram 2 órfãos, e os 2 irmãos estavam sempre lá, estavam sempre juntos, e eles tinham o sonho de se tornarem grandes generais, crescerem na vida e sair daquele vilarejo que vamos dizer que é até miserável onde eles viviam. E o que é muito interessante nessa história é que um deles do nada vai ser levado meio que pra capital do império, o Ryo no caso. E aí ele vai sumir por um tempo e depois ele volta e encontra o Shin, e ele vai ter que meio que assim, pertinho de virar presunto, vai estar todo despedaçado o garoto. E ele vai falar então pro Shin: cara, vai pra outro vilarejo que lá você vai entender tudo. E aí acabou-se a história do Ryo nessa história. E aí quando ele vai lá, o Shin, nesse outro vilarejo, ele vai encontrar um cara que é idêntico ao Ryo, mas tão idêntico que ele vai até achar que é o Ryo. Só que aí vai descobrir então que aquele cara ali é o imperador. Ele perdeu, tipo, a posse do império pro próprio irmão durante uma rebelião que aconteceu há pouco tempo. Só que ele, o Ryo, aquele lá que acabou aparecendo, lembra, no vilarejo, que é do começo da história, esse carinha aí servia de sósia pra esse imperador. Então, como eles eram muito parecidos, o Ryo se arriscava pro imperador ficar ileso. E aí é óbvio que o Shin ficou com muita raiva, mas ele não foi burro, ele decidiu então aproveitar essa oportunidade para se aproximar do imperador, e aí quando tiver a chance, ele ter o status que ele sempre quis. E para isso, ele vai ter que batalhar bastante. É uma história muito boa, uma história bem diferente, e este anime aqui, vale ressaltar, tem 77 episódios. Então quem tá querendo alguma coisa um pouquinho mais longa, essa é sem dúvida uma dica maravilhosa. Fechando essa lista, nós temos o anime Druaga no Tou. Nessa belezinha aqui a gente vai conhecer um game onde simplesmente as pessoas iam subindo assim, ó, uma torre, e lá em cima tinha um chefão que tinha sido derrotado, senão ele ia terrorizar o mundo inteiro, entendeu? Basicamente isso. E a nossa história vai se passar 80 anos depois desse game, no reino de Uruk, onde o rei se chama Uruk. Olha só como o cara era criativo, não é verdade? O que acontece? A torre onde o bichão foi derrotado ainda tá lá, mas de tempos em tempos ele renasce. Então o que que acontece? Agora a gente vai ter um grupo de escaladores, além do próprio exército de Uruk, que sempre vai lá numa estação diferenciada, quando que é onde acredita-se que esse bichão fica mais fraco, para impedir que ele renasça de vez, entendeu? Então o nosso protagonista obviamente vai ser um desses escaladores, que ele vai estar entrando na dungeon atrás de riquezas e também de experiência. E ao lado do reino de Uruk, né, o exército de Uruk no caso, eles vão tentar impedir esse bichão de voltar novamente. É uma história muito boa, muito cativante, e o gráfico é muito bonito. Vale muito, mas muito a pena assistir essa belezinha. Muito bem, esses otakus chavosos, esse foi mais um vídeo do Tio Bruce, e eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês gostaram do vídeo, por favor, não esqueçam de deixar o like, porque ele é muito, mas muito importante aqui pra gente continuar crescendo o nosso canal, pra gente alcançar novos otakus para o nosso querido Projeto Saitama, este projeto maravilhoso que deixa os otakus mais fortes apenas assistindo aquele xizinho maroto. Então deixa o seu like aqui pra apoiar este conteúdo de qualidade feito de otaku pra otaku. E também o que foi feito de otaku pra otaku foi a minha light novel Espírito de Tormenta, que está sendo entregue
entregue normalmente para todo o Brasil. A Amazon está entregando numa maravilha e você pode adquirir lá agora mesmo. Eu escrevi essa novel com o Batman e a gente colocou lá as referências das nossas melhores listas. Então tudo que a gente já falou de melhor no meu canal e também no dele, do que, sei lá, protagonista OP que conquista 10/10, tudo isso aí que vocês curtem, vai ter lá. Então vai que você vai curtir a história, demorou? Dá uma oportunidade que eu sei que vocês vão curtir. Todo mundo que comenta aqui é sempre positivamente, até porque se não for eu simplesmente apago. Brincadeira, brincadeira. É que a galera gosta mesmo, foi feito de otaku pro otaku. E depois dessa brincadeirinha, eu acho que eu vou encerrar o vídeo. Muito obrigado por ter assistido, obrigado por ser um otaku incrível, obrigado por estar sempre comigo. Lembre-se que eu estou sempre com vocês e até o vídeo que sairá depois de amanhã. Valeu? Tchau, tchau!